Olá! Então, hoje estou aqui mais uma vez na Dream House, essa casa dos sonhos, aqui em Tabatinga, litoral sul da Paraíba, que também pode ser a sua casa dos sonhos, assim você deseja. É a casa que nos apoia, que apoia o nosso projeto, conversa com escritores, mas que também está disponível para você. Só é fazer contato aqui no direct. E hoje, em especial, estou recebendo aqui a Geni, essa pessoa linda aí, autora de Memórias de Lince. E hoje vamos ter a oportunidade de conversar com ela. Estou recebendo aqui essa visita linda, maravilhosa, cheia de curiosidades, e ela vai compartilhar com a gente. Que maravilha, Geni, receber você. Muito, muito feliz. Oi, primeiro eu quero agradecer pelo acolhimento desse lugar tão bonito, né? Uma satisfação imensa estar aqui para falar de livros, né? E para falar como eu cheguei aqui, eu agradeço aos livros, à Sim, literatura, né? Porque a nossa caminhada tem sido longa, né? Em vários sentidos, mas desde criança eu gostei de ler, né? sim. Fiquei maravilhada quando encontrei uma biblioteca pela primeira vez e segui, né, na minha caminhada, né, na minha jornada de cresci como professora, como mãe, dona de casa e mais recentemente, depois da pandemia, quando eu me aposentei, eu voltei a ler e despertou aquele sonho, eu digo que é um sonho Nossa, adormecido. que lindo, Jani. Jani, nesse tempo, você imaginava que um dia ia parar aqui no litoral sul da Paraíba comigo, falando de literatura? Não, com certeza O que não. você pensava nesse tempo? Você se imaginava nesse lugar de escritora, de uma mulher que tem transmitido ideias, cultura, educação, que você, como professora, você sempre fez isso muito bem, mas dessa forma, nesse posicionamento de dizer sou escritora, você passou isso pela sua cabeça? Olha, sinceramente não. Porque eu sempre escrevi na minha profissão, como professora, incentivava meus alunos a ler, a escrever, fazia projetos interdisciplinares. Eu sou professora de história, mas mesmo assim eu fazia um trabalho em parceria com a professora de literatura de português para desenvolver projetos na escola. Mas eu achava muito distante esse negócio de dizer, eu sou escritor, né? Sim, Eu pensava, não, não é para mim. Agora, de vez em quando vinha aquela ideia, porque tem algumas coisas que acompanham a gente a vida toda, sim. né? Na minha infância, eu vi algumas coisas, sempre fui uma menina curiosa, e aí eu prestava atenção em algumas coisas que aconteciam, e à medida que eu cresci, me formei, trabalhar, quando eu via alguma coisa ali, eu pensava, o que, é que tem a ver com aquilo que eu ouvi lá atrás, né? Uhum. E isso eu costumava também fazer algumas anotações. Eu tenho mania das minhas agendinhas antigas, meus cadernos, de ficar anotando. Você anota tudo, Anoto até hoje. bastante. Até hoje eu ainda ando com um monte de caderno aqui, uma escola. Mas eu sempre gosto de anotar quando me vem ali um pensamento, uma palavra que depois eu esqueço, né? Posso Sim, esquecer. Eu digo, não, essa aqui é importante. Aí eu escrevo uma frase, uma palavra, né? Mas sempre atenção há 5 anos atrás, eu digo, antes de 2021, impossível dizer assim, você vai publicar um livro. Eu não acreditaria se alguém chegasse para mim e dissesse, Jani, você vai publicar um livro. Eu não acreditaria naquele momento. Mas em casa, quando eu comecei a rever meus caderninhos, né? E, e aí até minhas meninas brincam comigo assim, elas, mãe, para que tanto papel velho, caderno velho? foram Né? muitas coisas para o lixo, Jani, nesse Se tempo? perderam muitas coisas ao longo do tempo, né? Mas ficaram algumas. E se essas anotações ficaram, eu fui estudar escrita criativa para ver o que fazer com esse material, Sim. E é né? interessante dizer para as pessoas o quanto a gente desvaloriza o que a gente produz. Por quê? Porque a gente não se vê nesse lugar de ser escritora, né? Principalmente para a mulher, como é difícil, né? Então, quantos textos eu imagino que você colocou no lixo por se comparar a outras escritoras, a outros mestres,
né, que nós temos mania de sempre estar comparando o nosso trabalho, a nossa escrita, com os grandes mestres. E eu sempre digo o seguinte, inclusive para mim, os grandes mestres são maravilhosos, são mestres, né, são grandes escritores, os clássicos, nossos clássicos, mas cada um ocupa o seu lugar no seu tempo. E eu acredito que é isso que você tem identificado a partir do momento que pegou esses textos, né, e se posicionou no mercado. E o que foi quem te deu essa força para você se posicionar no mercado? Você fez algum curso? Conta esse percurso aí Uhum. de se mostrar escritora. A decisão de escrever um livro foi numa conversa com minhas filhas. A partir desse momento de fazer faxina, Sim, literalmente, né, e tudo, eu dizia, não, meus caderninhos eu não vou jogar fora, porque eles, naquele momento eu descobri que eu não joguei fora, não descartei, porque eram importantes eu falar sobre aqueles temas, né? E aí eu fui pesquisar para estudar, né? Foi nesse caminho, eu fiz um curso, um desafio de 30 dias, era até assim, adeus medo de escrever. Quando eu comecei a pesquisar, né? E agora nós temos esse recurso, né? Porque lá na minha juventude, infelizmente, a gente não tinha como pesquisar. Hoje é tudo sim. mais fácil e mais rápido, né? E Uhum. aí eu fui lá pesquisando, passando lá, aí tinha lá esse curso, é um desafio por 30 dias, adeus medo de escrever. E eu comecei a fazer, me matriculei, assisti a live, fiz minha inscrição. Quando foi lá para o final, tinha assim, que você vai pegar um texto seu e publicar numa rede social, se você não tiver, arranje uma rede social e publique o seu texto. E aí eu escrevi alguma coisa e publiquei. Os meninos, meus filhos, foi Davi quem fez o Instagram para mim, botou minhas plantas, que eu gosto muito de planta. Aí ele botou lá a foto de algumas plantas e só tinha essas plantinhas lá. Eu digo, agora eu vou mexer nisso aqui, vão me ajudar. Aí eu escrevi esse texto, que foi o pior desafio dos 30, né? Que foram 30 dias. Uhum. E aí, quando eu publiquei esse texto, e eu fui olhando e passando, encontrei a Vanessa Passos, né? Na época era assim, a jornada da escrita à publicação. Era assim. Aí eu fiquei ouvindo, né, a aula dela, porque é uma aula, né? Sim. As lives dela, eu fiquei assistindo e gostei, curti. Aí eu entrei no Instagram dela, curti alguma coisa, ela falou comigo. Resumindo, me inscrevi no curso 321 Escreva. E foi aí, nesse grupo, nessa comunidade, nesse grupo de escritoras, que eu conheci você também, né, e outras colegas, que a gente ia se apoiando. Sinceramente, eu comecei meio desacreditada, assim, né? Mas será se eu vou dar conta de escrever mesmo, né? Mas aí comecei a a organizar os contos. Eu digo, não, eu vou escrever contos, porque eu sempre gostei de contos. Sim. Até pela minha rotina, era fácil você pegar um livro e sentar e ler um conto. Sim, que é mais É simples, mais, né? é, Inclusive, é uma indicação que eu faço para as pessoas que não têm o hábito da leitura. Né? A melhor forma de começar o hábito da leitura é pelos contos. Né? Além dos contos, a poesia, porque são narrativas curtas, dá para fazer e largar lá e e depois depois ler, voltar. continua. Né? Então, os contos é E se eu pegar, maravilhoso. quando eu pego um livro de romance, um romance, eu quero ver o logo final. Então fica difícil. E na minha rotina era Mas você impossível. não é aquele leitor que pega, lê o começo e o fim, ponto, não, né, Não, eu quero Jamile? Por saber favor. o desenvolvimento da história, todo o desenrolar da história. Muito bem. Sabe que tem gente que é assim, né? Lê o começo, lê o final, olhou a capa e tá ok. Então, assim não vale, tá? É, Tem que ter o hábito pois direitinho é, de ler toda a história, né? e aí eu pensei, eu digo, não, quanto ao gênero, a gente foi estudando, né, com Sim. as aulas, e mandei os primeiros textos para leitura crítica, aí, e nunca tinha mostrado para ninguém. Nem eles sabiam o que era que tinha nos meus cadernos, Eita. nem os Aí é meninos o sabiam. problema, né? A gente começar a mostrar nossos escritos. Eu Quem tinha, nunca passou por isso, né? eu não mostrava, eu tinha até, eu digo, não, isso é bobagem. Achava, eu mesmo não acreditava. Mas aí
quando eu fui ver e fui lendo, estudando, eu digo, olha, dá certo. E a Vanessa disse, não, mulher, tu escreve bem, teu texto tem potencial. Aí fui juntando esses textos, encontrei a narradora, que eu poderia ter aprofundado algumas coisas e escrever um romance. Sim, Mas na minha cabeça, eu queria falar, contemplar mulheres que eu conheci na minha infância. Não é sim, a história delas, né? sim, Porque teve gente que perguntou assim para mim depois, agora com os caminhos de Memórias de Lince por aí, alguém chega e diz assim, ah, mas eu chorei tanto com aquele conto. Outra pessoa diz assim, ah, mas é ficção, é autobiografia, né? É ficção mesmo, não é autobiográfico, né? E aí eu digo, não, o que eu peguei, eu costumo dizer assim, eu peguei emprestado o cenário do lugar onde eu nasci, que era na zona rural, né, que tinha um embuzeiro. Quem não tem assim uma lembrança, boas lembranças de uma árvore na infância, sim, né? E então esse era o meu embuzeiro, que eu brincava ali e ficava vendo para as pessoas no entorno, né? Então eu construí a narradora Lince, né, para contar essas histórias. Mas ela conta as histórias com o olhar das mulheres, né, que eu construí essas sim, personagens para poder mostrar aquele tema, aquela lembrança, aquela memória que eu queria cristalizar ali, que eu queria trazer sim. para essas novas gerações, né? E eu até ficava pensando, quem é que vai querer ler meu livro, sabe? Mas tem livro para todo Para público, todo né? E público. eu pensava, eu me surpreendi que jovens que leram, eles estão comentando que gostaram. Eu fui recentemente para várias escolas do ensino médio e os meninos fazendo cada pergunta com relação às personagens, sabe? E eu fiquei muito feliz com o resultado de Memórias de Lince. E estamos aqui nessa caminhada e ele me trouxe aqui. Que maravilha. A literatura, de fato, nos leva em lugares assim, inusitados e inimagináveis, né? A gente nem se É, imagina. E ainda mais, viver emoções com contato com o leitor, né? Porque quando o autor escreve, essa narrativa só pertence ao autor. Mas a partir do momento que ele se despreende e coloca uma obra no mundo, que começa a encontrar o seu público leitor, eu digo sempre que é o ápice da escrita, né? Encontrar esse leitor e essa conexão, essa comunicação que inicialmente parece ser só sua, né? E quando o leitor se encontra nesse texto e que fala das suas emoções, de cenas que toca, que mexe em algumas memórias, isso é fantástico. Isso deve ter acontecido muito com você, sim, inclusive com esse público jovem que você não imaginava é. ter, né? Que surpresa, né, Janine? Me surpreendeu e eu fiquei muito feliz. Quando eu estava escrevendo, tem um texto aqui, A Cancela, que ele conversa um pouco com o último conto. E eu lendo lá, em voz alta lá na minha casa, e meu neto mais velho, Petrus, disse assim, vó, que conto massa. Ele chegou para mim e disse isso. Aí eu disse, eu, eu pensava que ele estava lá no celular, né, no sofá, não estava nem prestando atenção. Aí eu digo, mas você gostou? Você ouviu a minha leitura? Você gostou? Aí ele disse, gostei, vó. Olha, por que a senhora não assiste o filme? É porque eu não vou lembrar aqui que eu não sou muito boa de série, de filme. E aí ele disse, assiste o filme tal. Olha, que tem uma história assim, que bacana esses meninos. Aqui, né? E aí eu digo, pois bem, eu não vou, porque essa cancela era o terror. Ah, Faz parte das minhas lembranças, como eu disse, eu peguei algumas coisas, né, da infância e aí vem a imaginação. O leitor também vai tirar suas sim, conclusões, né? sim, E aí eu pensei naquela cancela que todo mundo passava, eu passava correndo, a autora passava correndo lá com medo, porque todo mundo dizia que tinha marmotas, muitas coisas lá. E aí eu disse, não, eu não vou colocar lobisomem, mula sem cabeça, eu vou colocar um ET nessa história, né? E aí eu até datei no conto do ano de 1969, né?
foi uma deixa também para falar do regime militar, né, da ditadura militar. E aí eu fiz uma mescla, eu fiz uma viagem, foi uma viagem, mas eu gostei do resultado. Os meninos, os jovens principalmente, eles citam muito esse conto, Olha que lindeza. esse conto. Você quer A ler um cancela. trechinho dele pra A gente? Não cancela. lê todo, porque o Certo. ideal é que as pessoas fiquem com vontade Deixa eu de procurar aqui a conhecer o conto, cancela. né? E Mas só aqui um a cancela, pedacinho. eu começo até contextualizando, porque é uma cidade fictícia, a Sim, Ribana, que poderia ser uma cidadezinha do interior aqui do Nordeste, do Ceará, né? Com essas características de um povoado, cidade pequena. E aí eu estrategicamente localizei assim, que falando, o povoado fica perto da nascente do Rio Catolé, numa fronteira do Vale do Cariri com o sertão cearense. Antigamente, no local existia um curtume pertencente ao Coronel Ferreira. Era o ponto de encontro de criadores de gado e curtidores de couro vindos de Pernambuco e da Paraíba. Aqui eu aproveito para falar porque tem um fundo histórico também, né? Eu, como professora de história, já tinha essa base, e sim, aí juntei um pouco das histórias que eu queria contar, né? Colocando, porque muitas cidades do interior elas foram fundadas a partir de uma fazenda de engenho, a partir de um curtume, de uma fazenda do pessoal que chegava, um ponto de concentração de encontro para vender, de venda de gado, e nesse caso aqui foi um curtume, né? Que eles, sim. eles, eles pegavam o couro do gado e ia lá fazer a manufatura, ia beneficiar e fazer sela e outros produtos aí, né? Muito bom. Né? Aí sim, mas o ponto da história eu situei geograficamente e coloquei três personagens, são a narradora Lince, a Flora, que tem um conto também, que eu falo da Flora, dos amigos da infância, o GG, que cuidava do gado, que morava na zona rural, e tem o Tico, que eram os apelidos, né, mais comuns naquele tempo. Eu peguei esses apelidos. Os meninos vão dizer, mas vamos usar a criatividade. Mas eram esses os nomes, por que mudar? Né? Sim. Botar um nome diferente. Me lembrei do Ariano Suassuna, quando ele fala de algumas questões do exterior, né? Ai, Deus. Sim, aí é o Tico. E eles foram, nesse dia, eu vou começar daqui do ponto. E eu me inspirava assim, eu li Menino do Engenho, né? Sim. O Moleque Ricardo, do José Lins do Rego, né? Que eu já tinha lido Raquel de Queiroz. Eu me inspirei em várias obras assim que eu sempre gostei de ler, e às vezes eu releio um trechinho para voltar e lembrar de Maravilha. algo que eu acho importante. Mas esse conto A Cancela, o ponto-chave é aqui. Foi no ano de 1969, como eu falei. Certa vez, vi um bezerrinho tropeçando numa pedra e ele caiu, e ela saiu um pouco do lugar. Enxerguei uma pontinha de um jornal aparecendo entre as folhas. GG também viu e combinou com o Tico de voltarem lá. Eles diziam que não tinham medo de assombração. Eu tinha medo. Mesmo assim, decidi que, se eles fossem, eu também iria. Corri chamar a Flora. Tico, filho do seu Florencio, estudava em Fortaleza. Quando vinha de férias, não largava o pé de GG. Acertamos tudo e seguimos rumo à bendita cancela. Chegamos lá e nos escondemos atrás de um tronco de avelós. Eu não tirava os olhos da pedra afastada e o jornal não estava mais lá. Esperamos por um bom tempo. Anoitecia, tudo escuro. Às vezes, os vagalumes piscavam, permitindo que víssemos por um instante o rosto um do outro. E segue falando, né, de toda aquela expectativa deles ver o que era que ia acontecer, Muito bom. né? E aí o restante as pessoas vão ficar, vão ter que adquirir o livro, tá? Depois eu vou dizer onde. E vai continuar a leitura. Muito bacana. Jani, uma outra dificuldade também das pessoas é encontrar uma editora, né? Quando você está com o livro pronto, que terminou essa parte, que você se decide a mostrar para o mundo, aí vem o outro problema, que não é o último,
que é a publicação do livro, encontrar uma casa editorial, né? E eu já fiquei sabendo o quanto foi bom para você, que você não teve tanta dificuldade, né? Então, Eu, foi um presente, assim, de conseguir de primeira uma editora. uhum, Um presente não, vamos ser sinceros, porque a qualidade do livro também conta muito, né? Não adianta mandar um livro para uma é, editora, um livro de qualquer jeito. Então, é preciso realmente mandar para a editora um livro com qualidade, não só da criação textual, né, do enredo, mas também com uma boa leitura crítica e com todos esses pontos que a gente precisa deixar da melhor forma para encontrar o público leitor, uhum. né, Geni? Eu digo que as coisas acontecem no momento certo, né? Porque disse, inventei de ser escritora, porque tem algumas pessoas, tu agora inventou de ser escritora. Aí eu já admito e digo com toda segurança que eu sou escritora. E eu digo mais que eu sempre fui escritora, só não tinha botado fé ainda, Não né? E chegou, acreditava e, em você, é, e né? chegou o momento, né, que eu fui estudar. A partir do momento que eu fui estudar, que fomos organizar o livro, tive sorte, mais sorte aí, que chegou uma editora na hora certa, o selo Auroras, né? Quando estava com o livro Fez todo uma pronto, edição linda. a Vanessa disse, olha, vamos mudar para a chamada de original. E aí, com a Dani Costa Russo, né, foi um trabalho belíssimo, assim, ela sempre acompanhando, né? E é uma escola, é um aprendizado que não tem como a gente, sinceramente, eu não sei, assim, de 2 anos, antes de 2021, 2022, né, o que eu aprendi com relação à literatura, à questão do livro, da construção de um livro, porque a gente lê o produto final aqui, vai ler, mas não imagina o que é que tem por trás de tudo isso, né, o Exatamente. caminho desse livro. E é um livro belíssimo, da editora Literalux, né, Sim, o selo Auroras, a Dani acompanhou toda a edição, e foi incrível, fantástico. incrível. Maravilha. E outra dificuldade vem aí depois, né? Que é uma emoção, receber o livro, a gente fica muito feliz. E agora o que, que a gente faz para alcançar esse público? Aí, Esse é outra dificuldade para a gente, é hum, divulgar o livro, né? é, Então, divulgar esse livro sem dúvida nenhuma é uma dificuldade, mas é uma dificuldade que a gente vai aprendendo a lidar com ela. E eu tenho percebido o quanto você, apesar da dificuldade com a tecnologia, né, você tem desenvolvido muito bem, tem feito network. Conta um pouco para a gente sobre isso, Geni. a maior dificuldade é lidar com as mídias, né, redes sociais para divulgar. Aí, às vezes, eu fico perturbando meus filhos, eles lá nas atividade deles. Eu digo, eu quero postar isso, olha se tá bom. Aí, às vezes, não dá tempo nem eles olharem nada. Aí eu já foi do jeito que foi. Eu postei do jeito que foi. Mas fui pedir ajuda, né? A Vanessa eu fiz a mentoria com ela, né? O trabalho que você faz, muito bacana, encoraja a gente. Sim. Né? Se não fosse por isso, eu não estaria aqui hoje, né? Então a gente se apoia, né? É muito bonito, né? Isso nessa caminhada de escritoras principalmente, né? Uhum. Contemporâneas. E você tem também ido para os eventos presenciais, né? Sim, Hoje a gente vai participar juntas. Depois você segue para. Flick, né, Campina Grande, temos lá lançamento, né, no sábado, às 17 horas, né? Sim. Estaremos lá, né, com Memórias de Lince e vai ser incrível. Eu estou sonhando. É sua É primeira feira a literária, minha primeira feira literária. mas aí você já vem divulgando também nas Sim, escolas. sim, trabalho nas escolas, porque eu digo sempre que na escola é a minha casa, é a minha praia, eu olhando para esse lugar bonito aqui, né? Para esse mar maravilhoso. É, eu passei a minha vida toda na escola, né? E eu retornar agora foi muita emoção. Eu fui para a escola que eu comecei meus estudos, onde eu aprendi todo o beabá, né? Olha que Aprendi a ler, que lindo. descobri esse universo da escrita, dos livros, da leitura. Depois eu fui para Ipaumirim, que é outra escola que eu trabalhei,
durante muitos anos. Os meus alunos da época hoje são professores nessa mesma escola, a Escola Dom Francisco de Assis Pires. Foi uma recepção maravilhosa, né? Foi, na ocasião, teve a comemoração dos 70 anos da escola e nós fomos convidados e tivemos lançamento e conversa, roda de conversa na sala de aula. Foi incrível. E Coisa no Crato linda. também, onde eu moro há quase 20 anos. 20 anos. Também já fui, né, para a escola trabalhar com os alunos. E é um público que eu ficava temerosa, assim, por que tanta tecnologia, tanta novidade? Aí, por que falar de um passado? Eu me perguntava, mas não é falar do passado por um passado, é para você trazer e conhecer como o que mudou, o que não mudou, né? E Sim, eu estou feliz com isso, com esse coisa resultado. linda. E os próximos passos, Geni? Vem livro novo aí? Tem mais lançamentos? Depois da feira, da FLIC, eu vou voltar numa outra escola, e tá, a gente, agora passou o Enem, eles Sim. estavam envolvidos com o Enem, o menino do segundo e terceiro ano, vou voltar ainda este ano, né? E para o ano que vem, vemos aí, seguimos uma nova programação. E quanto aqui a gente está com essa caminhada com Memórias de Lince, eu já estou com a ideia também de um livro, de um novo livro, né? Hum, E devagar, no meu ritmo, claro, eu claro. vou escrever. Coisa boa. Que alegria. Fico muito feliz, Jani. Bem, eu sempre falo para as pessoas da importância da leitura, da literatura, e eu sempre convido as pessoas não só para adquirir o livro, como ler o livro, né? Porque existe esse dilema nosso. Nem todo mundo que compra lê, né? E como é difícil a gente conquistar o comprador do livro e o leitor em especial, né? Então a gente sempre fica na dúvida: será que essa pessoa leu, né? Ou será que ela só está comprando só para fazer um social, para mostrar que é um intelectual e não faz leitura A nenhuma, biblioteca, né? né? Para compor a biblioteca. Mas, mais uma vez falando de como é delicioso ler contos, são curtos, né? Você que não é leitor, você vai poder começar a partir daí o hábito da leitura, ler um conto por dia, né? Que é uma delícia. Convido a leitura de Memórias de Lince, né? De Geni Ribeiro, que está disponível com ela. Está disponível também com o selo Auroras, né? Com a Dani Costa Russo. Né? Na Vamos Amazon deixar também. na Na Amazon Amazon. também. Na Amazon também, É. que Tem algumas maravilha! plataformas E de algumas vendas. plataformas de venda, então você pode É, adquirir de várias formas, é. tá? Adquira, leia e não deixe de deixar o seu comentário no Instagram da autora, né, Geni Ribeiro. Então comenta lá, se puder tirar um minutinho do seu tempo, faz os stories, marca a autora, isso é muito importante. É uma forma também de apoiar a nossa literatura. Se você leu pela Amazon, lá também você, mesmo que você não tenha lido, aliás, pela Amazon, você lendo o exemplar físico, você também pode acessar lá Memórias de Lince e deixar sua avaliação, tá? Se não sabia disso, então fica sabendo. Deixa a avaliação, deixa as estrelinhas. Isso também ajuda para que mais pessoas conheçam a literatura de Geni Ribeiro, porque a Amazon, o algoritmo entende que o livro está sendo lido, que ele está sendo repercutido, então ela mesma faz a entrega. Então, Sibeli, faça você sua parte. Pode desculpa falar. te atrapalhar. Não, porque assim, por enquanto não tem e-book, né? Sim, Mas eu tenho planos para o ano que vem a gente colocar também. maravilha. Não só Mas apenas a mesmo versão física, mas também e-book. isso, mas mesmo sem ler o e-book, É. você pode deixar a avaliação. E também outra coisa que eu quero destacar, a capa e as ilustrações feitas por Karina Sim, Madeira, verdade. minha filha do meio, que ela é o caçula, Sim, que sim, não pode esquecer de é forma a minha alguma. filha que eu ia contando para ela como era que eu queria, As né, ilustrações são descrevendo as lindas. personagens, e aí ela, com a criatividade dela, as habilidades, foi traçando aí as imagens das A personagens. capa, todo conto tem uma ilustração. É.
Belíssima, muito sensível, né? Ficou suave, ficou É. muito linda. Tem tudo a ver. A parteira, eu contemplo assim várias mulheres que foram Olha que linda. importantes na vida de muita gente naquela época, década de 60, 70, onde a saúde pública assim muito precária, e essas mulheres foram muito importantes na vida de outras mulheres. Por isso que eu trouxe esses 10 contos aqui neste livro, Memórias de Lince. Maravilha, né? Ai, você tem muitos privilégios, Jani. Tem o apoio da família, né? Que isso é muito Graças importante, dos filhos, né? Filho prestigiando na plateia, filho na expectativa em casa. Então, nas uma ilustrações. ilustradora, né? E Uma maravilha, que coisa bênção. boa, uma Eu tenho bênção, muita né? coisa Tem boa muito para a agradecer, agradecer. né? Vamos brindar? Vamos Vale um sim. brinde. Alegria, A Jani, alegria. ao nosso despertar aí de novos leitores.